1.60 Guild Wars Capítulo 178 Bombardeia-o em 4 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Os destruidores do vazio não estavam prontos quando o orbe da destruição os atingiu. Então, novamente, alguém estaria pronto para ser atingido no rosto por uma bola preta de pura destruição? Era altamente duvidoso. O orbe da destruição não criou nenhuma explosão brilhante quando conectado. Em vez disso, o projétil apenas explodiu silenciosamente em uma energia negra que cobriu os destruidores do vazio que cercavam Draco. Depois que a energia acabou, apenas 3 dos 10 destruidores do vazio permaneceram. A área em que estavam ficou devastada e se transformou em um terreno baldio, com uma tonalidade muito tênue de energia negra ao seu redor. Foi uma visão que tornou inútil a lógica e o bom senso. Um ataque de um jogador de rank 1, nível 30, não deveria ser capaz de matar instantaneamente os destruidores do vazio feridos, muito menos os saudáveis que tinham níveis mais altos e milhões de HP. No entanto, foi isso que Rivetingnicht explicou com muita delicadeza aos 5 generais quando procurou ensinar-lhes os fundamentos do FIVR. Ela pediu a Uno que relatasse sua experiência no uso de uma habilidade e depois usasse uma técnica. Ela explicou as diferenças entre os dois, bem como seus méritos e deméritos. As habilidades eram auxiliadas pelo sistema, de modo que era possível pular o processo de aprendizagem e usar habilidades que seriam impossíveis de lançar de outra forma ou que levariam anos para serem aprendidas. A desvantagem era que tais habilidades eram limitadas às estatísticas e à classificação do jogador. As técnicas não receberam assistência oficial do sistema, com apenas a sala de treinamento e a estatística chamada foco implementadas para auxiliá-las, mas essas eram, na melhor das hipóteses, indiretas. Ainda assim, uma técnica era ótima porque exercia seu poder original, ao mesmo tempo em que era potencializada pelas estatísticas e habilidades do usuário. Por exemplo, se o jogador usasse uma habilidade de corrida, seu efeito seria algo como carregar em linha reta com 110% de velocidade e causar 110% de dano contundente, atordoando o inimigo na colisão por 1 segundo. 3 minutos de resfriamento. Parecia ótimo, mas um caracol 10% mais rápido ainda era inútil. O efeito de atordoamento foi ótimo, desde que atingisse o alvo, mas durou apenas 1 segundo, com tempo de espera de 3 minutos. No entanto, se alguém possuísse uma técnica que lhes permitisse atacar um inimigo, com pés adequados e um corpo bem inclinado, poderia causar o mesmo dano, se não mais, enquanto o mesmo se aplicava à sua velocidade de movimento. Em última análise, as técnicas foram levadas em consideração na física e nos fatos relacionados às circunstâncias. Se um homem grande como Uno atacasse alguém usando uma habilidade, isso seria baseado em seu status de força, bem como em quaisquer itens ou habilidades que ele tivesse que contribuíssem para sua força. No entanto, se ele desenvolvesse uma versão técnica desse dash, funcionaria com base no seu próprio peso, bem como no da sua armadura, na posição do seu corpo e no impulso relativo a seu alvo. Dado o cálculo realista do sistema, poderá haver ainda mais coisas a serem tidas em conta. Isso não significava que as técnicas fossem necessariamente melhores que as habilidades. Caso contrário, como alguém poderia conjurar bolas de fogo ou lançar feitiços de cura sem os livros de habilidades? É verdade que era tecnicamente possível aprender como usá-lo sem habilidade, mas seria preciso ser como Ikari ou Roma, alguém que não dependesse de mana e usasse diretamente a energia mundial para tudo. Mana era apenas uma energia mundana purificada e refinada do corpo. Uma estatística de espírito mais alta leva a um aumento na regeneração de mana exatamente porque permite converter energia mundial em mana mais rapidamente. Esse processo foi automatizado e cuidado pelo sistema, dependendo das estatísticas de cada um. Somente os magos especialistas, lendários e divinos conseguiram descobrir métodos para converter manualmente a energia mundana em mana após anos e anos de pesquisa. Como tal, uma técnica como o Orbe da Destruição, que foi facilitada pela técnica de manifestação de Draco da herança do Deus Serpente, foi capaz de exibir um poder que estava acima de seu posto. Afinal, ele dependia de um recurso que Draco possuía, que era a energia da linhagem, e o Dragão Negro então usou um recurso geral do jogo, a energia mundial, para alimentar a habilidade em si. Se Draco dependesse de uma habilidade do sistema para fazer isso, seu custo seria proibitivo e o tempo de espera seria medido em semanas ou meses.
Não só isso, mas também seria, pelo menos, 70% mais fraco. Como era uma técnica de sua linhagem, tudo o que ela precisava fazer era esperar que sua pressão reabastecesse ou estourar uma poção beijo do anjo. Os jogadores foram classificados com base em suas técnicas e não em seu poder bruto exatamente para esse tipo de raciocínio. Por outro lado, ele não recebeu nenhuma experiência ou quedas por matá-los assim, já que a técnica utilizava a forma mais crua e destrutiva de energia de destruição. No entanto, funcionou muito bem em termos de redução de sua carga de trabalho. Além dos destruidores do vazio do lado de Rivetingnit, restavam apenas 3 do seu lado no momento. Ele não lamentou a experiência perdida porque isso seria uma tolice. Contra 10 deles, ele seria levado ao limite absoluto. Era melhor selecionar o número deles e lidar com uma quantidade administrável de cada vez. Além disso, eles tinham apenas 15 minutos de luta. A supernova de Rin estava na metade e encerraria a missão de emergência. Como tal, eles só precisaram aguentar mais 15 minutos, em vez de 45 minutos. Surpreendentemente, Draco passou um comando no chat de voz da guilda. Em seguida, foi compartilhado com todos os membros das outras guildas parceiras através do boca a boca. Este comando gelou seus corações ao entenderem que eram os bandidos. Permita que alguns Void Foder e Void Monsters invadam e ataquem os jogadores espectadores. Rina, defina seus alvos para todos, exceto os membros das 4 guildas. Draco. Este foi um comando implacável que estabeleceu que Draco não era o herói. Ele também não era uma espécie de anti-herói. Não, esse bastardo era o vilão principal e agia como tal. Aya ficou emocionada. Ele havia conduzido outro teste em Draco, que era o quão bem ele conhecia seus sistemas e o equilíbrio do jogo. Este foi um teste indireto, não para coletar informações dele, mas para avaliar quanta importância ele dava ao Bondless e à própria Aya. Foi naturalmente extasiante descobrir que Draco foi além de suas previsões. Voltemos ao momento em que a Emergency Quest foi lançada. Foi explicado que a Aya esperava uma baixa taxa de sobrevivência, razão pela qual as recompensas eram tão grandes. Porém, veja o que Umbra e Draco estavam fazendo. Da forma como monopolizaram os monstros do vazio, ficou claro que a massa de jogadores espectadores acabaria sobrevivendo à provação. A menos que a Aya introduzisse alguns elementos que pudessem perturbar o fluxo da batalha, as coisas terminariam assim, com milhões de jogadores ganhando 100 de ouro entre outras recompensas. Isso perturbaria enormemente o equilíbrio. Por mais injusto que seja, a Aya não poderia interferir diretamente depois de ter desencadeado os acontecimentos, nem poderia subitamente elevar a dificuldade a um nível irracional porque seria uma violação do protocolo e iria contra sua diretiva. Tinha que seguir a tradição e a continuidade do mundo. Então, a Aya, com quanto aprendeu sobre Draco, seu poder e sua personalidade, fez uma aposta. Apostava na compreensão de Draco sobre o jogo e na importância do jogo para ele. Se Draco não entendesse as regras fundamentais do jogo, ele não deveria ver tantos jogadores ganhando itens e dinheiro de alto nível como algo perigoso. Ele pode até receber bem a melhoria média coletiva na base de jogadores. A realidade era diferente, no entanto. O Guildmaster do Umbra sabia muito mais do que a elite e os jogadores superiores que entendiam que deveria ser impossível sobreviver. Draco sabia muito bem o tipo de consequências que surgiriam. Por outro lado, era absolutamente irônico como a Aya não conseguiu levar em conta o fato de que Draco faria de tudo para preservar a linha do tempo pelo maior tempo possível. Milhões de jogadores, novatos e profissionais, ganhar baús de tesouro épico seria ruim. Se Draco não desse importância a Bondless, ele não se importaria se milhões de jogadores ganhassem todo esse poder. Ele já estava equipado com muita coisa, então mesmo que os jogadores ganhassem muitas coisas boas, isso não mudaria muito. Na verdade, dada a sua maneira de pensar, ele pode até roubar as riquezas recém-adquiridas desses jogadores. No entanto, Draco e Rivetingnit entenderam a influência que Bondless teria sobre a raça humana no futuro. Não só isso, mas a maioria de suas habilidades e proezas também foram aprimoradas durante o jogo e, naquela época, eles nem haviam atingido o auge. Como tal, eles o viam como um segundo mundo. Como puderam permitir que ocorresse uma perturbação tão massiva que perturbaria o equilíbrio natural? Esses jogadores não poderiam sobreviver, especialmente aqueles ratos que escolheram se esconder. Todos eles teriam que morrer,
restando apenas os membros das 4 guildas para desfrutar desses benefícios. Essa foi a opinião de Draco e Rivetingnight sobre o assunto. Aya teria preferido que alguns dos membros da Umbra também morressem, para que o número de beneficiários diminuísse. No final das contas, Aya estava muito preocupada. Os monstros do vazio estavam sendo controlados habilmente pelos membros das 4 guildas, mas havia um limite. Em primeiro lugar, resistência. Em segundo lugar, mana. Os jogadores lutaram contra inimigos poderosos, em relação ao seu nível de habilidade, por 15 minutos sem parar. Embora tivessem recebido treinamento e fossem elites, gastar mana e resistência em habilidades naturalmente os esgotava. Eles beberam poções sem preocupação, porque sabiam que a recompensa reembolsaria suas despesas. Pena que poções abaixo do nível épico tiveram um tempo de espera e as poções restantes do Beijo do Anjo foram monopolizadas pelo Duo Maligno por enquanto. Muitos dos membros da Umbra que lutavam contra os monstros especialistas do vazio, os jogadores de nível avançado e especialista, começaram a morrer rapidamente. Era normal, pois eles estavam lutando contra monstros que tinham a saúde de um monstro de capitão rank com as estatísticas enfraquecidas de um sargento rank. Ter itens imbuídos por éter não significava que eles eram invulneráveis contra monstros do vazio. Significava apenas que os monstros do vazio não poderiam atacá-los como fizeram com todos os outros devido ao choque entre matéria e antimatéria. Eles seriam reduzidos a causar um certo dano com base em suas estatísticas e benefícios, assim como qualquer outro monstro no jogo. Draco e Rivetingnight sabiam que seu povo estava morrendo, mas o que poderiam fazer? O número de destruidores do vácuo foi abatido por Draco, mas o número de monstros vindos do portal estava aumentando bastante. Houve duas razões para isso. A primeira foi que, apesar de ser um jogo vivo que parecia tão real, Pointless ainda era um jogo. Os jogos tinham funções e desenvolvimentos fundamentais típicos do gênero. Neste momento, a missão de emergência foi classificada como uma missão de sobrevivência onde era preciso sobreviver a ondas de monstros até o tempo acabar. Quem já jogou um jogo com modo de sobrevivência como esse deve saber que a cada onda surgem mais monstros. Os monstros normalmente também seriam mais fortes que o último lote, para dar uma sensação de tensão e excitação ao jogador, e o tempo entre as ondas seria mais curto, para aplicar mais pressão. Foi por isso que muitas pessoas adoraram os modos de sobrevivência nos jogos. No início dos anos 20, as pessoas gostavam de muitos jogos como este, ou jogos com modos especiais como este. Os mais populares foram os modos zumbis nos jogos de tiro em primeira pessoa. Isto foi, claro, olhar para este desenvolvimento através dos olhos de um jogador. A segunda razão para isso, que era a versão lógica e realista, era que o portal portátil havia sido instalado em um local próximo à entrada das planícies arruinadas de Derion. Nem mesmo os poderes do Rank 7 ousariam entrar nessas planícies com uma energia de destruição tão potente. Como tal, apenas alguns monstros do vazio perto das bordas, especificamente na área onde o portal foi instalado, parariam e entrariam neste portal por curiosidade. Naturalmente, à medida que mais e mais deles partiam, outros ficariam curiosos. Para onde aqueles outros caras estavam desaparecendo? Ah, o que é que foi isso? Há um vórtice negro girando perto da borda desta área carregada de energia de destruição. Eles desaparecem quando entram. Ótimo, vamos dar uma olhada. Esta energia de destruição está lentamente danificando nossa energia abissal e corroendo nossas formas de qualquer maneira. Como tal, mais deles apareciam a cada segundo. No início, eles vinham aos poucos a cada segundo, mas agora era como um fluxo contínuo. Mesmo que Draco não tivesse dado a ordem, era provável que alguns monstros tivessem escapado do campo de batalha para caçar os espectadores. Os membros das 4 guildas continuaram a morrer, mas a maioria deles tinha sorrisos nos rostos. Afinal, a noção sublime poderia curá-los da contagiosa energia abissal e eles ganharam tanta experiência que o pouco que perderam foi insignificante. Foi triste que eles não pudessem aproveitar as recompensas, mas sabiam que teria muito mais oportunidades de ganhar mais. Afinal, este foi o princípio e o fim do evento Abyss. Não, isso foi apenas o começo. Quando mais e mais Void Fodder e Void Monsters foram liberados, a pressão aumentou exponencialmente sobre os membros principais das 4 guildas que lutaram contra os Void Killers. Suas habilidades eram certamente transcendentes, mas eram muito poucas.
Menos de 100 pessoas no total contra mais de algumas centenas de Void Killers já estavam pressionando. Com os monstros da classe baixa trazendo seus problemas para a mesa, as coisas começaram a perder solidez. A situação piorou especialmente quando alguns Void Killers romperam o bloqueio dos tanques que eram membros principais e interromperam a habilidade Lyrical Lines de Rambunctious Butlover. Os membros principais confiaram nos buffs e debuffs da habilidade para matar muitos Void Killers até agora, e suas barras de experiência fizeram um círculo completo várias vezes. Nota do autor: as barras de experiência em Boundless são circulares, como as dos jogos Saints Row do recente jogo Need for Speed. Sem esses buffs, a velocidade de suas mortes acelerou ainda mais. Não importa o quanto Sublime Notion e o Armspring administrassem suas curas, eles não conseguiriam lidar facilmente com essa catástrofe. À medida que mais e mais jogadores morriam, alguns monstros do vazio chegaram ao local dos jogadores e espectadores e começaram a atacá-los. Os jogadores pensavam ingenuamente sobre como os membros da guilda os tratavam, que sua imensa superioridade numérica significava que eles venceriam. No entanto, eles ficaram surpresos quando perceberam que seus ataques não causaram nenhum dano ou apenas menos um. O que os assustou foi o fato de que, independentemente do HP, defesa ou estatísticas, um golpe dos monstros do vazio os mataria. Os milhões de jogadores começaram a entrar em pânico. Em primeiro lugar, a maioria deles eram jogadores servos, já que aqueles que conseguiam ter sucesso em combate ou em habilidades comerciais representavam cerca de 40% da base de jogadores. Não importava o que fizessem, se tentassem fugir, ou usassem os corpos de outras pessoas para se protegerem, ou traíssem amigos, amantes, empurrando-os para um ataque. Eles simplesmente não tinham as qualificações para concorrer. Enquanto seus números eram apurados, outros 10 minutos se passaram. Draco recuperou 20% da energia de sua linhagem através da regeneração natural. Ele não tinha habilidades ou técnicas suficientes em sua linhagem para usar qualquer coisa, e as poucas habilidades que podia usar consumiam muito. No entanto, Draco e Rivetingnicht mataram mais 3 destruidores do vazio, 2 do lado de Draco e 1 do lado de Rivetingnicht. A pressão crescente sobre eles quando todos os monstros do vazio se voltaram para eles tornou tudo difícil. Muito difícil. Void Destroyers, Void Killers, Void Monsters e Void Foder se uniram contra a dupla, e eles tiveram que se reagrupar e lutar costas com costas para sobreviver. Apesar da situação tensa, o duo maligno estava aparentemente calmo e ligeiramente animado. Isso porque eles finalmente estavam enfrentando um desafio depois de uma eternidade sem que nada em seu nível fosse capaz de empurrá-los. O Metal Dragon tinha sido uma história diferente, já que era um chefe regional que exigia que eles fizessem tudo para atingir os critérios mínimos de sucesso. Os monstros do vazio eram monstros realmente únicos que eram extremamente difíceis de matar se alguém não conhecesse suas fraquezas. Porque o Evildo fez isso, eles foram capazes de tancar muitos deles de uma vez. Ainda assim, havia um limite para o que podiam fazer e eles sentiam isso. Eles só estavam vivos graças ao fato de ambos terem cura instantânea, mas seu tempo de espera era de 2 minutos inteiros. Como tal, Rivetingnicht usou poções normais aos poucos, mas sua furtividade e alta evasão permitiram que ela mudasse de forma agressiva. Draco acertou todos os golpes com seu conjunto e pique Dragorugil que reduziu bastante o dano causado a ele. Não só isso, mas ele também tinha outra coisa em que confiar. Passivo 1, Ressonância da Natureza. Todos os atributos são aumentados em 30% quando em uma área florestal. A regeneração de saúde é permitida durante o combate e é aumentada em 100%. Sua regeneração natural de saúde foi aumentada e já era ótima graças aos seus itens e à sua herança dracônica e demoníaca. Seus atributos aprimorados também desempenharam um papel importante no motivo pelo qual seu dano até agora foi maior do que o normal, além de suas técnicas. A dupla maligna estava conseguindo, com Draco causando dano mais direto enquanto Rivetingnicht aparecia, lutava um pouco e depois recuava. Os dois não sabiam quantos Void Foder ou Void Monsters haviam matado nesses 10 minutos. O número era proibitivo. Eles nem sequer verificaram sua experiência, apenas transferindo-a para seus itens de crescimento enquanto se concentravam na batalha. Depois de mais 5 minutos desse caso infernal, e justamente quando Draco estava prestes a recorrer ao Armagedon, que prejudicou todos ao alcance, independentemente da afiliação, o elenco de Rina foi finalmente concluído.
Os membros remanescentes do núcleo das 4 guildas, que não eram mais do que 5 no total, cercaram Hina de perto e a protegeram com todas as suas forças. Eles julgaram que esta era a melhor coisa que poderiam fazer neste momento. Os 5 restantes eram Gently Flower, Noble Soul, Sublime Notion, Dreary Traveler e Fitter Cleric. Eles só conseguiram ofegar quando viram o enorme sol cair lentamente na terra, como a chegada do Ragnarok. Quando o sol pousou na terra, o mundo estremeceu. Guild Wars capítulo 179. Supernova. A supernova foi uma habilidade divina que foi reduzida à categoria lendária e teve um dos piores tempos de lançamento. No entanto, o dano de Hina com supernova foi proibitivo, causando 1000% de dano de fogo em uma zona de área. Menos 200.000. Isso mesmo, uma zona de área inteira. A explosão de fogo da colisão do Sol com a Terra cobriu toda a floresta fugaz, sem que um raio de calor escapasse dos limites da zona da área. Ela havia massacrado todos os jogadores, já que eles tinham menos de 20.000 HP em média. Com 200.000 de dano, Void Foder e Void Monsters foram mortos sem questionar. Depois que o Sol pousou no chão, apenas 8 jogadores ficaram de pé. Apenas os Void Killers e os Void Destroyers permaneceram, embora seus números tenham sido amplamente reduzidos por Draco, Rivet e Ignite e os membros principais das 4 guildas antes de morrerem. Hina ganhou tanta experiência que subiu para o nível 50 de uma só vez e ainda sobrou um pouco. O grande número de monstros que ela matou com seu único AoE estava na casa dos milhares. Ela não ganhou nada matando jogadores em termos de experiência, mas o sistema tinha algo mais reservado para ela. Anúncio do sistema para o jogador Lustil Enge. Parabéns por ter matado mais de 30 milhões de jogadores com um ataque. Você ganhou o título, Rainha da Morte. Rainha da Morte, classificação especial todo dano mais 100% 5% de chance de reiniciar todos os tempos de recarga quando um inimigo é morto pelo seu ataque 500% de dano durante PVP. Hina ficou chocada com este anúncio repentino. Ela teve uma ideia sobre a proeza dos títulos graças aos ensinamentos de Rivet e Ignite. No entanto, ela não tinha ideia de que os efeitos eram tão poderosos. Todos os títulos do jogo eram assim. Draco enviou-lhe uma mensagem privada. Coloque toda a experiência que você ganhou em Flamezear e reduza-se ao nível 30, 0%. Em seguida, ajude a Vel a bater os monstros do vazio restantes. Draco Hina obedeceu às palavras de Draco incondicionalmente. Ela se reduziu ao nível 30, 0%. Atualmente, Flamezear recebeu 6.097% de 100.000%, o que era uma quantia assustadora quando se considerava o fato de que Hina ganhou 60 níveis com um ataque AoE. Gently Flower, Noble Soul, Sublime Notion, Hina e Fitter Cleric trocaram um olhar e foram apoiar o envio do. Apenas Dreary Traveler permaneceu no lugar, porque não precisava seguir em frente. Ascender. Os cadáveres de todos os jogadores mortos ao redor surgiram da terra, armados com versões lixo de quaisquer armas que eles tivessem usado. Dreary Traveler possuía a classe Den, Necromancer. Os necromantes eram capazes de ressuscitar os mortos e usar os cadáveres de seus inimigos como seus próprios soldados. Eles eram os canhões de vidro entre os canhões de vidro, possuindo HP e defesa extremamente baixos para seu rank. No entanto, sua versatilidade em batalha, especialmente nas de grande escala, era incomparável sob o céu. Mesmo que jogadores, NPCs e monstros, exceto os fiel bosses, se transformassem em pichels após a morte, o local onde eles morreram foi tratado como um cemitério. A primeira habilidade que qualquer necromante receberia automaticamente ao receber esta classe era a Visão da Morte, que lhes permitia ver esses cemitérios, para ressuscitar os mortos de baixo. Quase não lhe custou nada criar a versão mais fraca dos mortos-vivos, que eram soldados esqueletos. Quanto mais alto o rank Dreary Traveler quisesse convocar, mais mana custaria e mais pressionaria sua mente para controlá-los. Ele só poderia levantar 30.000 soldados esqueletos no momento, e eles foram a razão pela qual os 5 membros restantes das 4 guildas sobreviveram tanto tempo. Dreary Traveler não conseguiu deixar seu exército contribuir nessa luta como combatentes da linha de frente. Afinal, seus corpos eram fracos e seus itens eram lixo. Mesmo se eles tivessem sido, inutilmente, imbuídos de Aether, eles ainda não causariam quase nenhum dano aos Void Killers ou Void Destroyers. Não, o Dreary Traveler os usou para defender os membros vivos.
Eles agiam como escudos ósseos que iriam mergulhar no caminho de um ataque destinado a um jogador ao seu lado. Graças a isso, todos conseguiram gerenciar facilmente a tarefa de limpar os últimos restos da invasão do monstro do vazio. Demorou um pouco, mas com Draco e Rivetingnight assumindo a liderança e com as excelentes curas de Sublime Notion, não foi muito cansativo. Eles naturalmente formaram um grupo para que a experiência fosse compartilhada. Caso contrário, pessoas como Sublime e Fitter teriam dificuldade em ganhar experiência para esse combate corpo a corpo. Eles levaram mais de 10 minutos para matar os 20 Void Killers e 5 Void Destroyers restantes. Como a supernova de Hina já havia destruído o portal portátil, isso significava que a invasão havia sido resolvida. Anúncio da zona de eventos. Todos os jogadores, parabéns por completar Void Monster Infestation Emergency que este tempo decorrido, 0:48:42 avaliação, SS mais recompensa, 1000 reputação com o Reino Sturgia vem reputação de 2000 com todas as raças 3000% de experiência 5000 ouro 3 baús de tesouro épicos. O sistema os recompensou pela forma como concluíram a missão. As recompensas foram muitas vezes melhores do que deveriam, então vamos analisar o processo de avaliação que a IA fez. A missão de emergência tinha 3 métodos de conclusão. O requisito mínimo era sobreviver por 1 hora. Pode-se escolher lutar até o final de 1 hora, que era o método recomendado de conclusão. O melhor método de conclusão seria destruir o portal e eliminar os monstros restantes antes que o tempo acabasse. Isso foi considerado impossível para os jogadores atuais, mas quando você tinha 2 reencarnadores como Draco e Rivetingnight, previsões e suposições tornaram-se inúteis. O próximo foi o tempo que levou para completar a missão. Eles levaram menos de 1 hora para completar a missão que tinha um limite de tempo de 1 hora, então a avaliação foi reforçada por esse fato. Ao todo, Draco, Rivetingnight, Gently Flower, Noble Soul, Dreary Traveler, Hina, Sublime Notion e Fitter Cleric ganharam imensas recompensas. Deixando de lado a reputação e o ouro, 3 baús de tesouro épicos e 3000% de experiência foram incríveis. Isso significava que todos aqui poderiam desafiar os procedimentos do Clasup se quisessem. Mas isso não foi tudo. Anúncio da zona de eventos. Todos os jogadores, parabéns por completar o primeiro subevento da Guerra de Guildas tempo decorrido, 1:28:42 avaliação, a mais recompensa, 70 prata 3 baú do tesouro comum claro. O segundo não foi tão bom, mas foi alguma coisa. No entanto, os membros das 4 guildas apostaram tudo o que possuíam na Umbra, e agora que a Umbra venceu a Guerra das Guildas, o lucro que obtiveram foi assustador. Alguns outros jogadores inteligentes fizeram apostas na Umbra, alguns de forma selvagem e outros de forma conservadora. Então eles também ganhariam algo grande depois de reaparecerem em 30 minutos, já que essa era a penalidade de tempo básica para jogadores do Rancon. Anúncio do sistema para a Guilda. A Umbra venceu a primeira guerra de guildas contra a Myriad Cards e Lorebinders. Recompensas: todos os participantes mais 300% de experiência, aumento de SP duplo por 3 dias. Item de evento: Chave do Abismo 80 ouro pagos dos perdedores em 100. Draco sorriu quando segurou a chave do abismo em suas mãos. Na linha do tempo anterior, foram os NPCs de rank 7 que o monopolizaram quando a crise ocorreu. Agora, ele poderia usar este item para lucrar muito com o calamitoso evento do abismo. Quanto ao acesso ao tesouro abissal, ele só faria isso quando o evento estivesse prestes a terminar. Destruir a chave apenas para acessar o tesouro agora seria um pouco além da tolice, e Draco definitivamente tentaria ao máximo evitar isso. Enquanto os 8 estavam perto um do outro, com olhares cansados, mas animados, Draco sorriu. Acho que todos deveríamos abrir o peito. Seria melhor fazê-lo agora, quando não há ninguém por perto para nos incomodar, não acha? Sua sugestão foi recebida com aprovação do resto. Primeiro de tudo, eles não eram como o Duo Maligno que possuía muitos itens épicos em suas vidas passadas. Depois de experimentar os itens lendários, os dois conseguiram resistir diante de possíveis épicos. Quando um jogador normal recebia um saque, ele abria esse saque. Não era realista esperar que um verdadeiro jogador deixasse o saque de lado como Draco ou Rivetingnight fizeram. Como tal, a floresta fugaz foi iluminada com luzes brilhantes enquanto muitos baús de tesouro épicos eram abertos. No entanto, os rostos daqueles que os abriram eram negros, exceto Fitter Cleric.
Dos 3 baús épicos, cada um deles recebeu apenas um item épico e 2 raros, enquanto Fitter Cleric naturalmente marcou um hat-trick perfeito. Todos os itens épicos que receberam eram do tipo crescimento, que era o que Draco esperava. Aya priorizou o equilíbrio geral, mas ainda não conseguiu negar recompensas. Era possível que eles conseguissem até 3 itens raros, porque nem todos investiram pontos na sorte e a chance básica de conseguir um item épico era de apenas 30%. No entanto, todos eles receberam muita experiência e o sistema precisava manter o equilíbrio organicamente. Então um dos baús foi definido para ser um item do tipo crescimento cada. Não interferiu com os outros 2, o que significa que Gently Flower, Noble Soul, Sublime Notion, Deary Traveler e Rina simplesmente tiveram uma péssima sorte. Draco e Riveting não abriram os seus por motivos óbvios e Fitter Cleric era a encarnação da fraude, com sua sorte absurda. Porque Draco não propôs que o Fitter Cleric abrisse todos eles para aumentar a chance de todos terem sorte. Em primeiro lugar, eles poderiam pagar pelo Fitter. Até mesmo Draco, seu Guildmaster, sempre lhe pagava generosamente por cada abertura que ele fazia. No futuro, a importância das classes ocultas se tornaria cada vez maior, e uma classe única como o Luckmancer seria cobiçada por todos. Em segundo lugar, Draco era um pouco supersticioso. Os Luckmancers tiveram muita sorte, mas não eram perfeitos. Até agora, Fitter ainda não havia falhado nenhuma vez. Isso significava que sua sorte natural e sorte assistida pelo sistema eram muito altas. Ainda assim, nenhuma maré de sorte poderia durar para sempre. Pode chegar o dia em que Fitter esvaziará seu tanque de sorte antes de poder reabastecê-lo de alguma forma. Nesse período, Draco seria capaz de descobrir a lendária pílula do arrependimento. Não. Como tal, era melhor deixá-los experimentar a realidade. Abrir saques, fossem baús em RPGs ou gacha naqueles antigos jogos para celular, era um processo estressante. Bem, deixando de lado as razões pretensiosas, a verdadeira razão foi que Draco entendeu o ponto de vista da IA. Ele viu as recompensas e foi capaz de deduzir o que deveria estar pensando. Então os convenceu a abri-lo agora para que a IA pudesse executar o plano. Na verdade, se não fossem as diretrizes estritas e inquebráveis de seu criador, a IA saltaria para o mundo e beijaria Draco por inteiro. Draco também colocou toda a experiência adquirida em Paidadani e em Mjolnir igualmente. Ele decidiu verificar quanto progresso havia feito com eles e seu coração quase parou. Paidadani, item de artesanato classificação, épico durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, melhoria do reagente. Todos os ingredientes colocados neste caldeirão são melhorados para o mesmo nível do caldeirão. Ativo 1. Retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 3 vezes. Tempo de espera: 21 dias. Descrição: o caldeirão inicialmente pertencia ao gigante Lazar Lasgifneu e de sua esposa Simida e Simenfo, que viviam no Lago do Caldeirão. Era normalmente usado para reviver os mortos infinitamente, mas foi refeito para preparar poções. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 12.876% dos 50.000% necessários para atualizar para o rank lendário Mjolnir. Item de artesanato classificação, épico durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, melhoria do lingote. Todos os lingotes atingidos por este martelo são melhorados para a mesma classificação do martelo. Ativo 1. Retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 3 vezes. Tempo de espera: 21 dias. Descrição: na história dos deuses, Mjolnir foi o martelo de Thor, o deus do trovão. Foi reaproveitado para a arte de artesanato depois que os deuses recuaram para o céu. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 15.904% dos 50.000% necessários para atualizar para o rank lendário Paidadani passou de 1.555% para 12.876% e o Mjolnir passou de 3.000% para 15.904%. Foi um salto insano quando se lembrou que isso aconteceria em menos de uma hora. Claro, para chegar aos 50.000%, Draco teria que fazer muito mais do que isso. Ele estimou que o evento Abyss era a combinação perfeita para ele.
Uma ideia maligna surgiu em sua cabeça e ele a compartilhou com Rivetingnight. Ela concordou de todo o coração e compartilhou algo com Draco também. Olho do Céu, item ornamental classificação, épico durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, amplificação de luz, magia, habilidades e técnicas baseadas em luz são aumentadas em 30%. Ativo 1, luz do mundo. Ativar esta habilidade permite ao usuário invocar o Olho do Céu para enviar um feixe gigante de energia luminosa. Tempo de espera, 7 dias. Nota 2. O Olho do Céu possuirá uma classificação de +3 do jogador. O aumento máximo de classificação é limitado ao rank 5. Descrição. Este talismã foi criado a partir da essência condensada do Olho do Céu, um ser místico que ocasionalmente surge no mundo para purificar todo o mal. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 28.101% dos 30.000% necessários para atualizar para a classificação lendária. O Olho do Céu estava prestes a ser atualizado. Infelizmente para Rivetingnight, seu poder de fogo era muito mais fraco do que Draco e ela não conseguia matar tantos destruidores e assassinos do vazio quanto ele. No entanto, ela havia massacrado muito mais Voidfodder e Voidmonsters do que Draco, e era por isso que ela ainda ganhava tanto. Os dois haviam se equilibrado naquela luta, então não deu tempo de verificar quem estava ganhando mais experiência. Draco colocou os 3.000% que ganhou em 3 lugares. O primeiro foi Paedadeni, para o qual ele usou 624% de experiência para passar de 12.876% para 13.500%. O próximo foi o Mjolnir, que ele usou 1.096% de experiência para enviá-lo de 15.904% para 17.000%. Ele colocou os 1.280% restantes em Fragarashi, que na verdade foi seu primeiro depósito no item. Draco só conseguiu sorrir amargamente quando pensou na quantidade de trabalho que teria que fazer. Rivetingnight colocou seus 3.000% no Olho do Céu, enviando-o além do limite. O talismã se desconectou de seu pescoço e flutuou no ar diante dela. Começou a sugar a energia mundana como um vórtice que leva a um abismo sem fim. Isso continuou por 5 minutos sem parar. Então o talismã atualizado retornou ao pescoço de Rivetingnight. Em termos de design, não mudou muito. Ainda parecia um talismã em forma de losango com um grande olho dourado no centro. Nota do autor: como o olho de Agamotto que o Doutor Strange usa. No entanto, o olho que antes estava fechado agora estava aberto e parecia estar olhando ao redor por conta própria. Parecia vivo, e o movimento lento do globo ocular aumentava a estranheza visual de Rivetingnight. Olho do Céu, item ornamental classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, amplificação de luz, magia, habilidade e técnicas baseadas em luz são aumentadas por um fator de 3. Passivo 2, Olho do Céu, você nunca pode perder a visão e pode ver em 360 graus. Ativo 1, Luz do Mundo. A ativação desta habilidade permite ao usuário invocar o Olho do Céu para enviar um feixe gigante de energia luminosa sobre uma grande área de efeito. Tempo de espera, 21 dias. Nota 2. O Olho do Céu possuirá uma classificação de +3 do jogador. O aumento máximo de classificação é limitado ao rank 6. Descrição. Este talismã foi criado a partir da essência condensada do Olho do Céu, um ser místico que ocasionalmente surge no mundo para purificar todo o mal. Atingiu seu estado mais forte e não pode mais ser melhorado. O novo talismã do Olho do Céu era ótimo no papel, mas Rivetingnight e Draco só conseguiram sorrir amargamente. Com base na história do item, bem como na lógica geral, fazia sentido que esta segunda passiva fosse assim. Afinal, era um Olho do Céu. Isso naturalmente significava que a visão seria grandemente melhorada. Para um jogador normal, isso foi uma dádiva de Deus. Para mestres de controle que tinham um vazio de perfeição maior e mais eficiente como Draco e Rivetingnight, isso era extremamente inútil. Rivetingnight tinha um excedente de experiência, que ela não tinha onde colocar. Como tal, Draco entregou-lhe Fragarashi, e ela colocou os 1.101% de experiência restantes na espada lendária. Fragarashi passou de 1.280% para 2.381%. Ela então devolveu a lâmina para Draco, que a colocou em sua bainha. No entanto,
O duo maligno não conseguiu prosseguir com mais nada porque uma notificação do sistema apareceu antes de Draco, Riveting Nietzsche e Rina. Anúncio do sistema para o jogador. Depois de analisar o desempenho de diversas atividades e itens, o sistema considerou necessário realizar um patch de equilíbrio em pequena escala referente aos itens acima do Epic Rank pertencentes aos jogadores Draco, Riveting Nietzsche e Lustwench. Este patch não eliminará o poder bruto dos itens, mas esclarecerá a utilidade exata das várias habilidades em conjunto com os jogadores que as utilizam. Aguarde enquanto o sistema executa este patch. Eles congelaram enquanto o sistema avaliava seus itens em conjunto com suas habilidades e possíveis lacunas. Utilidade. Draco e Riveting Nietzsche não estavam preocupados, pois sabiam como o sistema realizava o equilíbrio. Rina, porém, estava com medo de perder seu poderoso item lendário, mas não era algo com que se preocupar objetivamente. Anúncio do sistema para o jogador. Após análise, os itens a serem alterados são: Alma de Dragão, Olhos de Kaelo, Chamas, Anel Abissal, Olho do Céu, Fragarashi, Dragorugio, Conjunto, Selo de Camelot Guild Wars Capítulo 180, Patch de Reequilíbrio. Olho do Céu, Item Ornamental. Classificação, Lendário. Durabilidade, 1.000.000 Efeitos, Passivo 1, Amplificação de Luz. Habilidades e técnicas baseadas em luz são aumentadas em 300%. Passivo 2, Olho do Paraíso. Você nunca pode perder a visão devido a efeitos de status ou áreas com pouca luz e pode ver em 360 graus em um raio de 1,6 km. Ativo 1, Luz do Mundo. A ativação desta habilidade permite ao usuário invocar um olho celestial de rank 1 para enviar um feixe gigante de energia luminosa, que causa 1000% de dano de luz em uma zona de área demarcada. Tempo de espera, 3 dias. Descrição. Este talismã foi criado a partir da essência condensada do Olho do Céu, um ser místico que ocasionalmente surge no mundo para purificar todo o mal. Atingiu seu estado mais forte e não pode mais ser melhorado. Anel Abissal, Item Ornamental. Classificação, Lendário. Durabilidade, 1.000.000 Efeitos, Passivo 1, Rei de Nocket. Todos os atributos são aumentados em 70% quando a luz do sol não toca o usuário. Cada ataque que atinge o usuário tem 30% de chance de errar, apesar de sua precisão. Passivo 2, Mortalha das Trevas. Uma camada permanente de escuridão cobre sua forma, tornando 300% mais difícil de detectar em modo furtivo e 70% resistente a ataques do elemento escuridão. Ativo 1, Puxão Abissal. Abre um buraco de minhoca até o abismo que engole todos os inimigos ao alcance. Tempo de espera, 3 dias. Nota. O alcance máximo de sucção é de 500 metros no rank 1. Nota. As metas máximas de sucção são 500 no rank 1. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Dragon Soul, Item de Fusão. Classificação, Lendário. Durabilidade, 1.000.000 Efeitos, Passivo 1, Ressonância da Linhagem. Todas as habilidades e técnicas que não sejam de equipamento e que pertencem à categoria dracônica são aumentadas em 500% e custam 50% menos recursos. Passivo 2, Fogo do Dragão. Possuindo uma pequena parte da alma de um dragão de fogo divino, feitiços e habilidades baseados em fogo são aumentados em 400%. Ativo 1, Força do Dragão. Ativar esta habilidade dá ao usuário um aumento de poder em 1000% por 1 minuto. Tempo de espera, 3 horas. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Selo de Camelot, Medalhão. Classificação, Lendário. Durabilidade, 1.000.000 Efeitos, Passivo 1, Espada da Vitória Prometida. O dano causado por espadas de uma mão é aumentado em 1000%. Passivo 2, Ilha de Avalon. Nas 3 primeiras vezes que você morre todos os dias, você sobrevive com 1 HP. Pelos próximos 5 segundos, você entra em um estado invencível. Ativo 1, Poder de Camelot. Convoque todo o exército de Camelot pouco antes da catastrófica Batalha de Canlan. Duração, 3 horas. Tempo de espera, 21 dias. Nota 1. 100.000 soldados do rank 1 são convocados no rank 1. Nota 2. 6 cavaleiros de Camelot de rank 1 são convocados no rank 1. Descrição. Enquanto o rei Arthur sangrava na ilha de Avalon, seu último desejo era agradecer ao nobre espadachim que o esclareceu sobre a traição de seu amigo e esposa.
Ele dividiu um pedaço de sua alma no selo de Camelot, permitindo que aquele espadachim possuísse sua maior força, seu exército e o direito de compartilhar sua bênção de vida eterna em Avalon. Nota: este item está vinculado à alma. Ninguém além do jogador Draco pode usá-lo. Olhos de Kaelo, item de fusão classificação, divino durabilidade, max. Refeitos, passivo 1, visão verdadeira, você é capaz de ver tudo e qualquer coisa dentro do seu rank. Passivo 2, modelo de destruição, a energia de destruição não causa mais dano aos alvos que você considera aliados e não nega quedas. Ativo 1, ômega, dispara uma explosão da mais pura energia de destruição que pode destruir tudo e qualquer coisa sob o céu dentro do seu rank. Sem resfriamento. Nota 1. Lançar esta habilidade resultará em morte instantânea. Nota 2. Este é um raio de destruição sem igual. Qualquer coisa atingida por ele deixará de existir. Descrição: estes são os olhos do Deus Supremo, Kaelo, Deus da Destruição e o Deus Supremo. Devido a uma ressonância, o jogador é capaz de extrair todo o potencial dos olhos divinos. Os olhos de Kaelo se tornarão mais poderosos após cada classificação. Fragarashi, espada classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, força imparável, cada ataque desta lâmina ignora 100% da defesa. Passivo 2, rei do vento, cada ataque com esta lâmina pode invocar o vento, causando 300% do dano do vento a um único alvo. Ativo 1, poder de Lully, balança a lâmina para baixo com força incomparável, causando 1000% do dano de espada em uma zona de área. Tempo de espera, 3 dias. Descrição: espada de um dos deuses menores do mar, Manannamaklir, e mais tarde concedida ao herói divino Lugh, era considerada uma arma que nenhuma armadura poderia parar. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 2.381% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino Flamizear. Cajado classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, maestria de fogo. Enquanto este cajado estiver equipado, a maestria de fogo é elevada ao máximo. Passivo 2, controle de chamas. Ganhe 100% de resistência a todas as formas de dano de fogo e controle todas as chamas do seu nível enquanto empunha esta arma. Ativo 1, supernova. Cria um mini-sol que causa 1000% de dano de fogo em uma zona de área. Tempo de lançamento, 1 minuto. Tempo de espera, 3 dias. Descrição: cajado do deus do fogo Flashflame. Foi danificado e lançado ao reino mortal durante a Guerra dos Deuses. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 9.397% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino Dragorugio. Espada de uma mão, ótimo. Infundido, classificação, épico, evoluível, durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, aura destrutiva. Essa espada distribui 10% de energia de destruição a cada ataque. Ativo 1, chama negra. Cubra a lâmina com uma chama negra que é uma mistura de energia de destruição e energia de fogo por 30 segundos. Tempo de espera, 10 minutos. Dragorugio, placa peitoral, ótimo. Infundido, classificação, épico, evoluível, durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, escala reversa, cobrindo a principal fraqueza de um dragão negro. Este item não permite que nenhum dano chegue à escala reversa enquanto estiver equipado. Ativo 1, barreira de destruição. Cria uma barreira de energia de destruição que nega 10% do dano por 1 minuto. Tempo de espera, 5 minutos. Dragorugio, Pauldrons, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível, passivo 1, resistência. A resistência física e mágica é aumentada em 20%. Ativo 1, coleta de energia. Arraste uma torrente de energia mundana que reduz o tempo de recarga de uma das habilidades ativas do equipamento definido. Tempo de espera, 10 minutos. Dragorugio, protetores de braço, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível. Refeitos, passivo 1, aumento de velocidade. A velocidade de ataque é aumentada em 20%. Ativo 1, mãos rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de ataque em 100% por 10 segundos. Tempo de espera,
3 minutos. Dragorugio, joelheiras, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível. Refeitos, passivo 1, aura de velocidade. A velocidade de movimento aumenta em 20%. Ativo 1, pernas rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de movimento em 100% por 10 segundos. Tempo de espera, 3 minutos. Dragorugio, conjunto de equipamentos, 5 peças. Ótimo. Infundido, classificação, épico, evoluível. Refeito, com 2 peças equipadas. Concede a habilidade passiva Black Dragon Heritage, rank 1, com 3 peças equipadas, mais 15.000 HP, com 4 peças equipadas, mais 1.000 STA, com 5 peças equipadas, concede a habilidade ativa Black Dragon's Roar, rank 1 Herança do Dragão Negro, habilidade passiva, rank 1, 100% de energia fonte de um dragão negro de classificação baixa Rugido do Dragão Negro, habilidade ativa, rank 1, refeito. Envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que aumenta em 500% o dano causado pelo usuário em uma distância de 160 km. Tempo de espera, 10 minutos. Anúncio do sistema para o jogador. Rebalanceamento de itens concluído. Obrigado pela sua paciência. O sistema aplicará rebalanceamento frequente a itens acima do Epic Rank em usuários com mais de um deles para exibir seus melhores efeitos, ao mesmo tempo que remove recursos ilógicos. O sistema detectou que existe uma lacuna no compartilhamento de experiência para itens de crescimento entre vários jogadores. Isso exigirá um patch de atualização, que exigirá que os usuários efetuem logout. Devido à presença de uma overload quest, o sistema considerou que isso entraria em conflito com os preparativos para o evento e atrapalharia a diversão dos jogadores. Draco sorriu. Parecia que a IA entendia que era muito cedo para lançar a atualização 2. Então usou o evento do abismo como desculpa. Tecnicamente falando, seguiu o protocolo, então foi isso. Draco e Riveting ficaram meio satisfeitos e meio tristes com esse patch de reequilíbrio. Alguns itens foram aprimorados e outros nerfados. Item por item, houve uma mistura de nerfing e buffing por toda parte. A nova habilidade passiva do Olho do Céu foi nerfada, mas de qualquer maneira não forneceu utilidade para Riveting. A habilidade ativa, porém, foi equilibrada. Agora, ele não convocou mais um olho celestial de rank 4 no rank 1 para destruir um pequeno número de tropas. Em vez disso, convocou um olho celestial de nível em que causou 1000% de dano de luz em uma zona de área inteira, assim como a supernova. Quanto maior o dano de Riveting, mais forte será a habilidade. Embora tivesse causado 10 milhões de dano antes a menos de 100 monstros, causaria, hipoteticamente, 300.000 de dano a cada inimigo em uma zona de área. O anel abissal foi 3/4 buffado e 1/4 nerfado. A primeira passiva mudou para permitir que ela ganhasse atributos 70% maiores, desde que a luz do sol não a tocasse. Deixando de lado o controle, como a encarnação da deusa da luz, Riveting poderia até manipular a luz em seu capuz, tornando impossível ver dentro dele. Manipular a luz do sol apenas em torno de sua forma era um pouco cansativo, mas valeria a pena. Isso foi muito melhor do que a iteração anterior, quando ela tinha tempo limitado. Sua habilidade ativa teve um alcance aumentado e aumentou muito o número de alvos que ela poderia engolir. No entanto, a desvantagem foi que o tempo de espera foi aumentado de 1 dia para 3 dias. A alma do dragão foi absolutamente massacrado além da crença. A alma do dragão por si só foi a razão pela qual Draco se sentiu irritado. Mesmo durante o outro patch de reequilíbrio, aí atuou nele após a missão Flora e Fauna, ele permaneceu impassível. A primeira passiva de Dragon Soul agora estava limitada a habilidades e técnicas dracônicas orgânicas. Isso significava que a Ether Conversion e suas habilidades de linhagem dracônica deveriam ser aumentadas em 500% e custar 50% menos para serem lançadas. Draco não precisaria mais queimar todo o seu BP para lançar a técnica básica de manifestação. Ele poderia usar metade para obter o mesmo efeito, o que foi ótimo. No entanto, o fato de a habilidade passiva agora excluir o conjunto Dragorujo era desanimador. O retrabalho da segunda habilidade passiva foi o que realmente fez Draco perder a calma. Ele já havia ganhado 10 vezes suas estatísticas de combate, que eram STR, Dex, Int, SPR. Como tal,
Seu dano foi superado por sua posição. Se alguém teoricamente atingisse o limite de nível no rank 7, com a forma como as estatísticas eram distribuídas, não teria tantas estatísticas, no geral, quanto o Draco deveria ter. Claro, como isso veio de uma habilidade e não de uma técnica, o sistema limitou seu dano e velocidade ao máximo que um lutador de rank 1 poderia mostrar. No entanto, isso apenas limitou seu dano base, mas não impediu que buffs como Sword of Promise e Victory e similares entrassem em vigor. Agora que foi trocado por 400% de dano de fogo em cada ataque, foi um grande enfraquecimento. Draco esperava ambiciosamente por seu dano no rank 2 e superior, mas agora ele havia sido retirado. Porém, 400% do dano de fogo foi ótimo, especialmente quando se considera seu alto dano base. No entanto, esse mesmo dano base elevado seria agora reduzido, e se ele encontrasse um inimigo resistente ao fogo? E então? Draco suspirou. Parecia que Aya percebeu que isso o incomodava muito, porque a habilidade ativa da alma do dragão havia sido grandemente aumentada a ponto de ser assustadora. Ele obteve um aumento de potência de 1000% por um minuto inteiro, em oposição ao aumento de 700% por 30 segundos. Não só isso, mas o tempo de espera também foi reduzido de 12 horas para 3 horas. No entanto, entre uma habilidade passiva e uma habilidade ativa, qualquer pessoa com meio cérebro deveria perceber qual era melhor. O selo de Camelot foi outro que foi massacrado, mas não tanto. O primeiro passivo aumentou o dano da espada em 1000% no geral. Isso realmente não mudou muito, mas significava que Draco agora poderia causar um pouco mais de dano se conseguisse descobrir como equipar mais espadas de uma mão. A segunda passiva foi nerfada, mas com uma vantagem extremamente boa para compensar. Antes, Draco poderia morrer infinitas vezes e reaparecer indefinidamente. Isso parecia ótimo se alguém estivesse jogando um jogo de RPG para PC, mas não em um jogo FIVO onde as sensações eram 100%. Ter todas as penalidades negadas nas primeiras 3 vezes significava que Draco poderia ignorar 3 mortes e voltar bem. Então, novamente, quantas coisas poderiam matá-lo uma vez, quanto mais 3 vezes? O que o emocionou foram os 5 segundos de invencibilidade. Isso significava que se um poder de rank 7 o esmagasse para colar, ele poderia voltar bem e ter 5 segundos para escapar com todos os meios que tivesse, ou até mesmo sair. Afinal, você não poderia interromper o feitiço de uma pessoa invencível. Isso também significava que ele poderia escapar de outra situação em que morresse repetidamente em um curto espaço de tempo, a ponto de ter que suportar um trauma. Teria o sistema projetado isso especialmente para combater as tendências suicidas daquele sujeito. A habilidade ativa era vaga. Arthur e os outros cavaleiros não tinham classificação, assim como o exército de Camelot, então seu poder de ataque era grande. Agora que eles estavam limitados ao seu posto, eles estavam no mesmo barco que o exército dos monstros de madeira. No entanto, embora agora tivesse 3 vezes mais duração, seu tempo de espera também triplicou para 21 dias. Draco teria que entrar em batalhas de larga escala com moderação a partir de agora. Os olhos de Kaelo eram, até agora, o item mais quebrado de Draco. A primeira passiva inicial permitiu-lhe ver tudo e qualquer coisa, ver através de tudo e de qualquer coisa e ver além de tudo e de qualquer coisa. No entanto, o conflito ocorreu porque ele não conseguia ver facilmente as coisas além do seu posto. Portanto, a nova versão especificou que ele poderia ver tudo em seu posto, sem exceção. Draco estava bem com isso. Afinal, ele sabia que levaria muito menos tempo para atingir seu pico anterior e superá-lo nesta vida. Ele teria que ser torturado até a morte como punição se não pudesse fazer isso como reencarnado. A segunda passiva, que era a subserviência, foi totalmente inútil para ele. Isso porque usaria diretamente uma aura divina para suprimir aqueles que olhassem em seus olhos. Não importa o quão aleatoriamente ele usasse, todos não descobririam que ele tinha um item divino. Se alguns poderes ocultos tivessem pensado em roubá-lo para obter um item lendário, até o próprio Richemont viraria as costas e tiraria o item divino de Draco por qualquer meio necessário. No entanto, a nova passiva foi a melhor coisa que Draco recebeu neste reequilíbrio. Ele agora poderia usar e abusar da energia de destruição sem a penalidade de perder itens ou experiência. Ele poderia finalmente agir como um dragão negro, em vez de uma pessoa que ocasionalmente usava energia de destruição quando estava desesperado.
Essa mudança aumentou muito a capacidade de Draco de acumular experiência para seus itens atualizáveis. Quanto ao Ômega, ele também havia diminuído um pouco, mas de um jeito que Draco gostava. Agora ele matava qualquer coisa dentro de seu posto e não abria buracos na estrutura da realidade, então ele poderia usá-lo sem se preocupar. Ele também poderia usá-lo em jogadores, o que também era ótimo. Porém, isso resultaria em morte instantânea, mas ele não tinha o selo de Camelot. Isso significava que Draco poderia usar Ômega 3 vezes ao dia sem repercussão. Os olhos de Kaelo não foram nerfados nem bufados. Eles foram otimizados para ele. As mudanças neste item divino representaram a própria essência do reequilíbrio. Fragarash também foi nerfado e fortalecido em quantidades iguais. A primeira passiva mudou de sem defesa capaz de parar a lâmina para ser capaz de ignorar 100% de defesa, que era a mesma coisa, mas reformulado. Ele fechou qualquer brecha que pudesse existir ali primeiro, então Draco aceitou com cautela. A segunda passiva foi nerfada. Os 300% de dano do vento que afetou todos a 3 metros dele agora eram um ataque de alvo único. A habilidade ativa, porém, foi bastante aprimorada. Ele agora causava 1000% de dano de espada em uma zona de área, em vez de 500% de dano de espada em uma área grande. O tempo de espera passou de 1 dia para 3 dias, mas tudo bem. Flamezear, entretanto, foi bufado unilateralmente. Pode ser porque Irina tinha apenas aquele item lendário. Então, novamente, talvez o sistema tenha gostado dela por sua conquista, o que também reduziu as recompensas que tinha para distribuir. Seja qual for o caso, ela sem dúvida foi a que mais ganhou com esse patch de reequilíbrio. A primeira passiva foi alterada para permitir que ela ganhasse o máximo de domínio de fogo enquanto a arma estava equipada, não quando ela era empunhada diretamente. Isso significava que Rina ainda poderia se beneficiar disso sem ter que segurar fisicamente a arma. A segunda passiva deu a ela 100% de resistência ao fogo e permitiu que ela controlasse todas as chamas em seu rank. Isso incluía entidades elementais e baseadas em chamas, é claro, bem como outras chamas de inimigos dentro de seu posto. Em uma batalha entre Pyromancer e Pyromancer, Rina destruiria tanto seu inimigo que Aya poderia simplesmente excluir sua conta para salvá-los do constrangimento. Quanto à sua habilidade ativa, ela foi bastante reforçada. Ela agora tinha um tempo de lançamento de apenas 1 minuto em comparação com 30 minutos, e causava o mesmo dano em uma zona de área inteira. Não só isso, mas o tempo de espera também foi reduzido de 1 mês para 3 dias, o que foi extremamente bom. Agora a Rina poderia realmente cultivar os 1000 níveis necessários para atualizá-lo para o rank divino, sem levar anos. Mesmo assim, levaria muito tempo. Quanto a Dragorugio, os sentimentos de Draco sobre as mudanças eram complexos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.